Se para alguns a mágica é somente um artifício para entretenimento ou mesmo só um hobby, para outros é uma profissão. Não só grandes nomes como Mr. M e Criss Angel dependem do ilusionismo para pagar o aluguel. É verdade, Gabriel. Tem uma loja no centro de BH, por exemplo, que já tem décadas de existência. Isso comprova que é possível viver de mágica sem fazer truques. Veja a reportagem a seguir. A loja Castelo das Mágicas está situada no conjunto Arcângelo Maleta, no centro da capital mineira. Há 31 anos, é um ponto de venda de artigos para mágica. Além disso, é um local de encontro e de troca de experiências entre mágicos profissionais e amadores. Aqui na loja, muitas vezes você chega e você me pergunta, mas que baralho é esse? Aí eu te dou uma demonstração, faço o efeito e tem uma coisa, eu só explico 500 vezes. Então o que ocorre? O indivíduo se sente tentado a comprar porque ele tem certeza que vai aprender. O público é variado, incluindo crianças, mágicos iniciantes e profissionais liberais. O diferencial da loja é a relação com o cliente. Na mágica, não se comercializa o produto, mas o segredo. O mágico bom é aquele que erra menos no dia do show. Então é preciso que ele tenha coisas boas e desconhecidas, porque senão fica muito comum. Porque se você, que é amadora ou que não faz mágica, resolver, eu quero comprar esse baralho, eu digo, custa R$35, te levo aqui dentro, te ensino a fazer e você sai com a sensação que é mágica. Depois de 10 anos exercendo a profissão, Kelly passou a fabricar artigos mágicos. A iniciativa veio da insatisfação com os produtos oferecidos no mercado. Com isso, outros profissionais procurá-lo, o que contribuiu nos lucros da loja, que rende cerca de R$5.000 por mês. O mercado, ele tem variações o seguinte, você começa de uma certa maneira fazendo mágica close-up, mágica para perto. E de repente as empresas que vão fazer coquetéis, essa coisa toda, querem que você faça um show ali. O que muda muito é o tipo de mágica, de abordagem para você fazer o show. Mas o mercado depende da qualidade, da qualificação do profissional que está oferecendo o trabalho. Duplicar bolinhas, transformar baralhos, entortar uma colher. Ilusões que apenas quem sabe de verdade faz ao vivo. Mágica é uma maneira honesta de enganar os outros. No Brasil, a mágica também se integrou à cultura nacional. A demanda pelo ilusionismo criou até organizações especializadas para atender esses profissionais, como o Centro Cultural de Arte Mágica, o SECAM. Recebemos aqui no estúdio o mágico Iago, que é coordenador de ensino no SECAM. Bom dia, Iago. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. E vamos falar de mágica, seu aspecto técnico e cultural também. Então conta pra gente um pouquinho do que é o SECAM. O SECAM é um centro de formação, pesquisa, desenvolvimento e ensino da arte mágica no Brasil, né? E ele tem como finalidade a formação não de mágicos apenas, mas de artistas mágicos, né? Há uma diferença porque o mágico ele tem a sua formação determinada por lei. A Lei 6.533 de 78 determina que só pode fazer mágico aquele que for registrado no Ministério do Trabalho. O senhor poderia nos contar um pouco como é ser mágico? O que é ser mágico? Bom, ser mágico é você desestruturar a lógica do ser humano e iludir os seus sentidos na forma de entretenimento. Essa seria a definição mais lógica para a arte mágica. Ok, e o senhor pode contar um pouco para a gente como está o mercado para poder ser mágico? O mercado está satisfatório ou está complicado? O mercado mágico é como o mercado médico, né? Eu costumo dizer o seguinte, a mágica ela funciona, não existe mágico amadores, existe o mágico profissional e o hobbyista. O profissional é aquele que está obrigado a trabalhar sob nota contratual ou contrato de trabalho, nos termos da Lei 6.533 de 78. Bom, se ele não pretende, porque tem uma outra profissão, fazer dessa forma, ele pode se apresentar, mas não profissionalmente. Ele pode, assim, numa festa, numa reunião de amigos. O que ele não pode, por exemplo, é ir numa televisão se apresentar como mágico, sem estar registrado, porque isso é um aspecto jurídico muito importante até, né? Porque muitos executivos, às vezes, de televisão, levam o mágico e ele não é registrado. Uma das coisas principais, você tem registro profissional, meu filho? Tem.
Então, ele pode ir à televisão. Se ele não tem, e, por exemplo, um fiscal do Ministério do Trabalho chega na televisão e diz: eu quero a nota contratual desse artista que se apresentou, cria um problema jurídico muito grande, né? Porque se apresentar como um mágico sem ser é como um advogado que se apresenta como um advogado, um médico sem ser, o contador. Ele tem que estar registrado, ele tem que ter uma nota contratual registrada no Sindicato dos Artistas. Olha, eu vou na televisão trabalhar, né? Então, ou no circo, né? Ou na rua, lá o que seja. E o amador não, o amador ele pode realmente se apresentar em vários lugares como se estivesse escondido, sem problema, porque se ele se apresentar publicamente, ele comete um crime chamado falsidade ideológica, artigo 307 do Código Penal Brasileiro. E se ele receber pelo aquele trabalho, ele comete o crime de estelionato, artigo 171, a pena de 1 a 5 anos. Então, no Brasil, ser mágico, eu acho até muito rigor da lei. O legislador, por exemplo, diz que só quem tem o 2º grau completo pode ser mágico. Isso é um absurdo, que existem pessoas analfabetas que podem ser um grande artista, né? Isso aí, então o legislador pecou quando fez a lei, tá? E isso é um absurdo. O Sindicato dos Artistas, por exemplo, quando a pessoa não tem o 2º grau completo, mas é um artista que tenha comprovadamente a situação demonstrada através de reportagens da mídia, né? Ele junta essas reportagens e os sindicatos, mesmo ele não tendo 2º grau, o sindicato aceita e registra ele como mágico profissional. Quer dizer, os sindicatos zelam pelo aquilo que o legislador pecou. Iago, e para quem se interessa em fazer o curso no SECAM, como que ele deve proceder? Bom, o SECAM ele forma, em média, 20 mágicos durante o ano, né? Ele estuda, ele começa em janeiro e termina em dezembro. Então, no SECAM ele aprende técnica mágica, introdução à técnica mágica, porque não adianta, por exemplo, você vai numa loja de mágica, compra um aparelho mágico, aí ou no quiosque do shopping, aí ele fala: olha, faz assim, assado. Muito bem, você vai e mostra aquilo sem treinamento, sem uma formação até acadêmica, né, como o SECAM se propõe a fazer. Então, eu estava conversando com ele ali, né, nos bastidores. Então, isso é uma falha gritante, porque o público vai perceber como você fez aquilo. Enquanto que, se você tiver uma didática como o SECAM desenvolve, você vai estudar expressão corporal, desempenho cênico, introdução à técnica mágica. O que é a introdução à técnica? A introdução à técnica é você ter, por exemplo, um desenvolvimento de postura cênica que o seu corpo vai encobrir aquele movimento para que o público não veja como se deu aquele efeito. Ah, surgiu uma bolinha da mão dele, como pode? É uma coisa impressionante isso, mas ele mostrou a mão, não tinha nada. Então, se ele não tiver essa formação que o SECAM se propõe e faz, fatalmente as pessoas vão perceber como surgiu aquela bolinha. Então, as matérias todas do SECAM, elas são fundamentadas nisso, na técnica, na introdução, formação do corpo, né, em cena, história da mágica, né, e por aí vai. Ok, tem algum endereço na internet ou telefone de contato para os interessados procurarem? Sim, temos. As pessoas podem acessar www.culturamagica.com ou então, se quiser fazer um contato direto com o SECAM, também pode através do SECAM, CECAMG@gmail.com. Então, Iago, muito obrigado pela sua entrevista. Agora você vai fazer um truque para a gente, né? Bom, eu vou fazer um efeito visual, como a gente ensina lá no SECAM. Nós temos aqui 3 cartas, vou mostrar, tá? 1, 2, 3 cartas. Quero que você segure como eu estou segurando, tá? Isso, assim, ó. Isso. Assim. Olha, do jeito, o polegar virado para você. Então, pega a outra mão. Isso, pode ser. Isso. Você vai virá-las e eu vou contar até 3. No 3 você joga aqui na mesa. 1, 2, 3. Pronto. Nós tínhamos 3 cartas e agora nós temos 2 cartas. Uma delas desapareceu na frente de vocês. Tá certo. Muito obrigado, viu, Iago, pela sua participação.
Muito obrigado pela Muito entrevista. obrigada pela participação, Obrigado. Iago. Em nome do SECAM, por essa oportunidade. Obrigado. E um ilusionista acaba de bater um recorde mundial. No último dia 20 de maio, o israelense Rezidim permaneceu por 35 horas no topo de uma torre em uma praça em Tel Aviv, em Israel, e entrou para o Guinness Livro dos Recordes. Neste período, ele ficou a 27 metros de altura, também sem se alimentar. E chegamos ao final do Cartola. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigada e tchau!